no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, nos aproximamos do final desse livro, que tem 28 capítulos, e o capítulo 27, mantenha aberta a sua Bíblia. Nós vamos meditar nesse texto hoje, e eu quero meditar com você sobre essa questão, sobre essa pergunta: o que fazer nas tempestades e naufrágios da vida? O que fazer nas tempestades e naufrágios da vida? Paulo está preso em Cesareia, na cidade de Cesareia, ao norte de Jerusalém, já tem 2 anos. Ele testemunhou para o governador Festo, para o governador Félix, para o rei Agripa, para toda a cúpula dos romanos e também dos homens ricos, as pessoas importantes política e economicamente na região de Cesareia, por 2 anos, anunciando a Cristo, se defendendo. Não há nada contra Paulo, então ele, mesmo assim, ele apela para o imperador para ele não ser morto em Jerusalém. E então, agora chegou o momento de ir para Roma, ok? E nessa viagem, no capítulo 27, você vai ver uma tempestade, um naufrágio, e como nós devemos nos comportar. A vida da gente é como uma peregrinação. Pedro usa essa ideia, né? Nós somos peregrinos e forasteiros no mundo. Então nós estamos caminhando, nós estamos, como o povo do interior diz, nós estamos de passo, ok? A gente não pousa aqui não, a gente está passando por aqui. De fato é isso, a nossa vida vai passando por aqui. E assim também a gente pode ver a nossa vida como uma viagem, ok? Como um navio que vai transitando no mar. E aí então nós vamos ver o que vai acontecer e como esse texto, tão técnico esse texto, tem tantas expressões difíceis da gente entender, a gente que não é marinheiro, né? A gente que não está no mar, não conhece barco, essa coisa toda, e tem tantas expressões aqui complicadas. A gente fala: gente, não estou entendendo, estou lendo, não estou entendendo muito bem. Mas a gente vai devagarzinho, vai conseguindo entender bem aquilo que Lucas está registrando dessa situação aqui e as lições que a gente pode tirar para as nossas vidas. Diz o texto sagrado: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, veja, Lucas que está escrevendo, coloca assim no texto, navegássemos, ok? Terceira pessoa, primeira pessoa do plural. Então, aqui está, ele se inclui, ok? Na narrativa, para que navegássemos para a Itália. Entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros, aqui no total 276 homens, estão aqui esses alguns prisioneiros, são 276 homens, a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarcando no navio adramantino, que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali um centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-na penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lacéia. Mantenha sua Bíblia aberta. A Itália é o centro do mundo para onde Paulo está indo. E o Senhor apareceu para ele e disse: assim como você testemunhou e anunciou o Evangelho em Jerusalém, você vai a Roma, ok? Então, veja, meus irmãos, aqui nós já temos a primeira lição. Quando, principalmente nessa época, mas até hoje, quando um barco se lança ao mar, ele não sabe se vai ter uma viagem tranquila. Às vezes, no mar, você tem até uma semana, até mais
vento, não há vento algum naquele local. Você pode levantar as velas do barco, elas não se movem para nada, elas caem, porque não há nenhum vento. Isso passa uns 7 dias assim. Mas o mesmo mar, você vai encontrar ondas de 20 metros. Então veja, o mar é um negócio totalmente estável, incerto. Você sai de navio, por mais tecnológico que seja esse navio, por melhores instrumentos que tenha esse navio, por melhores rotas que esse navio possa trafegar, as rotas mais conhecidas, o mar é imprevisível. E assim também é a nossa vida. Na verdade, nasce uma criança, ali está ela, a gente não sabe o que vai acontecer com essa criança. A gente não sabe se essa criança vai ser saudável, se vai ser doente, se essa criança vai morrer jovem demais ou idosa, cheia de dias. A gente não sabe qual vai ser a profissão dessa criança, se essa criança vai passar por situações difíceis ou não. Assim também é a vida cristã, assim é a vida de todo ser humano, mas a vida cristã também é assim. Nós nos lançamos no mar da fé em Deus, mas nós temos um capitão que é Cristo Jesus. Aqui está não apenas a certeza de que Ele está no barco, mas que Ele é o dono do mar. Glória a Deus por isso, né? Ele pode dizer para o vento, para a água, para a tempestade: silêncio! E ali então tudo se faz uma grande bonança. Então nós precisamos entender que nós, como cristãos, nos lançamos. Jesus disse: tenham paz em mim, ok? Lá em João capítulo 16, tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflições. Coragem, coragem. O cristão, ele não se esconde. No mundo o cristão tem aflição, no mundo ele tem adversidades, no mundo ele tem guerras. O cristão está revestido de toda a armadura de Deus, mas não para se esconder. Ele está no campo de batalha e ele está lutando pela sua fé. Então, meus irmãos, todo cristão verdadeiro vai enfrentar as tempestades da vida, as tempestades que são naturais a qualquer ser humano. Algumas tempestades Deus vai providenciar para a gente, ok? Deus vai selecionar para as nossas vidas. Então, que possamos ter coragem de lançar-nos no mar e poder navegar com o Senhor da glória. Paulo está indo à Itália, você está indo para a glória. Amém? O nosso destino, o nosso bom porto, como o texto diz aqui, os bons portos que nós estamos indo, é que estamos encontrando Jesus na segunda vinda, ok? Então o seu destino não é aqui, o seu destino não é aqui, sejam lutas, problemas, enfermidades, não é o fim, não é o fim. O seu fim é estar ao lado de Cristo eternamente. Esse é o seu fim. O seu fim, o seu destino, os seus bons portos, o seu porto seguro é Cristo Jesus, ok? Então você está navegando, Cristo está ali no seu barco, Ele é o dono do mar e Ele está te guiando até o dia eterno, até o dia eterno. Mas não quer dizer que não vai ter tempestade, ok? O dono do mar às vezes deixa o mar turbulento, ok? Então fica firme. Mas é interessante que aqui nós temos um companheiro de viagem de Paulo, não apenas Lucas, mas Aristarco, Macedônio de Tessalônica. É interessante, irmãos, porque esse Aristarco, ele sempre está ao lado de Paulo, desde que o nome dele é nomeado lá em Atos 19. A partir desse momento ele está ao lado de Paulo, e ele está ao lado de Paulo principalmente nas prisões de Paulo. Ele está, quando Paulo vai para a Itália, ele vai ficar preso com Paulo na Itália. Ele está aqui e ele está junto com Paulo. Na segunda prisão de Paulo em Roma também ele está lá. Ele passa 2 anos preso com Paulo em Cesareia, auxiliando Paulo. Irmãos, como nós precisamos de pessoas no meio das tempestades, no meio dos naufrágios, que estejam junto conosco, que estejam ao nosso lado, que sejam companheiros de navegação, de viagem. E a igreja deve ser, cada irmão deve ser uma bênção na vida uns dos outros. E a gente sempre deve olhar para os irmãos, lembrando: eu posso passar as mesmas lutas,
eu posso cair no mesmo pecado, eu posso tropeçar nos mesmos erros, eu posso passar pelas mesmas situações e até piores. Então, eu sempre tenho que olhar para o irmão com aquele olhar de misericórdia, apoiar, orar, ajudar. Todo mundo quer um Aristarco perto de si, mas porque você não é um Aristarco na vida de outro, ok? Então, a gente não pode só pensar, poxa, eu queria tanto ter um Aristarco, eu não tenho um Aristarco na minha vida. E por que você não é na vida de alguém? Por que você não tem sido uma bênção na vida de uma pessoa? No sofrimento, nas lutas, nos naufrágios, nas prisões, nas tentações, nas lutas diárias. Aqui está Aristarco. Poucas vezes o nome dele é nomeado na Bíblia. A gente nunca ouviu uma palavra que Aristarco tenha falado, mas o testemunho dele é maravilhoso. De alguém que está ao lado de Paulo, esse macedônio, um homem pobre, por ser macedônio, um homem pobre, de Tessalônica, uma cidade pequena, e ele está lá, ao lado de Paulo, sofrendo junto com Paulo em toda essa situação. Eles embarcam e vão com dificuldade, eles vão costeando ali a Turquia, ok? Então eles vão subindo rumo ao norte. A ilha de Creta fica de um lado, eles passam entre Creta e a Turquia ali, que é a Ásia Menor, vão passando, os ventos são contrários, então os remadores ali estão lutando para chegar. Esses 276 homens que estão aqui, provavelmente são todos condenados à morte, provavelmente todos eles são condenados à morte, são homens que estão servindo como motor do navio, ok? Porque se os ventos são contrários, o barco é a vela, não tem barco motor, o motor é o braço dos remadores. Então eles vão devagar, vão lento. Então é realmente uma situação muito penosa, um sacrifício muito grande. E esses homens aqui provavelmente estão, todos eles, destinados a morrer em Roma, morrer como divertimento para os romanos, no Coliseu romano, ok? O Coliseu romano, ele foi construído justamente para essa diversão macabra, para que o povo pudesse festejar a morte de escravos, a morte de homens e principalmente a morte de cristãos que morreram nas feras, com os gladiadores, enfim. Então, esses homens estavam indo para lá provavelmente com essa sentença, ok? Com a sentença de morte. E aqui então eles encontram, versículo 6, achando ali, quando eles chegam na Cilícia em Mirra, né? Quando eles chegam ali, o centurião encontra o navio de Alexandria. Tanto o primeiro navio quanto o segundo navio, eles vêm do norte da África. O norte da África, na realidade, o Egito é o celeiro do mundo ainda naquele momento. O Império Romano depende totalmente dos grãos que vêm do Egito, ok? Então o tráfego nesse lugar é muito intenso, só que a partir do dia 15 de setembro, não se navega aí, ok? Por quê? Porque entra o inverno, e com o inverno as tempestades, os furacões, então eles não navegam aí nessa localidade, está se aproximando o inverno, vai dizer o nosso texto, e aí é por isso que nós vamos ter esse episódio aqui, logo em seguida. Eles chegam, entram no navio, todos os navios estão carregados de grãos, ok? Para levar para a Itália, para levar para a capital, que é Roma aí. E aí, com dificuldade, eles chegam nesse local chamado Bons Portos, passando por outra ilha, a ilha de Creta, ok? Por outra ilha, para onde Paulo também escreveu, onde Tito estava, os cretenses sempre mentirosos, férias terríveis, ventos preguiçosos, tal testemunho verdadeiro. Tinha uma igreja lá nessa ilha de Creta. Olha o versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, o Yom Kippur, que era uma festa judaica do dia do jejum, quando todo Israel se reunia para naquele dia específico confessar seus pecados a Deus, uma festa bíblica, ok? Então aqui uma ressalva aqui de tempo cronológico aqui, já chegando em setembro, ou já em setembro aqui, o dia da expiação, admoestava-os Paulo. Agora Paulo, a primeira coisa que vai acontecer aqui nesse momento é que Paulo vai adverti-los, ok? Em relação a toda essa viagem.
dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muitos prejuízos, mas também, não só da carga e do navio, mas também de nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o noroeste e para o sudeste. Então nós temos aqui a percepção de Paulo. Paulo percebe pelo Espírito de Deus que aquela situação é perigosa. Paulo andava de navio, Paulo não era um marinheiro. Todos os marinheiros que estavam no navio eram muito mais experientes que Paulo. O mestre do navio, o capitão do navio, era muito mais experiente que Paulo. O cara tinha décadas de mar, estava trafegando naquela região há décadas. Então quem era Paulo para falar alguma coisa de navegação? Paulo navegava, ele pagava uma passagem de um canto para o outro. Mas ele não era um marinheiro. A experiência que Paulo tinha de mar era alguma, mas não chegava aos pés desses homens. Por isso o centurião dava crédito ao capitão e aos marinheiros, e não ao que Paulo dizia. Mas, apesar de Paulo não ter toda a experiência do capitão do navio e dos marinheiros, porque não vivia no mar, e eles viviam no mar, e viviam do mar, Paulo tinha uma palavra de Deus para dar para eles. E aqui nós temos uma lição para as nossas vidas. Às vezes um irmão em Cristo, às vezes um crente verdadeiro, vê você numa rota, vê você numa direção, vê você navegando em águas perigosas. Às vezes você não está vendo porque você, às vezes, vê uma atmosfera bonita. Às vezes o que você está vendo pela frente é uma coisa assim, não, dificuldade todo mundo tem, resistência sempre tem aqui ou ali, então eu vou seguindo aqui. Mas às vezes alguém vem e diz algo para você: olha, cuidado, não vai nessa direção, não é isso, não é esse o caminho que parece ser o caminho melhor que Deus tem para você. E às vezes você desobedece. E a desobediência sempre tem um preço muito alto. Eu quero dizer para você aquilo que Martin Henry, que foi um comentarista do século 17, 18, ele disse que é melhor um porto pequeno e incômodo do que estar à deriva no mar. E é verdade. O porto não era próprio para invernar, ele não tinha todas as comodidades. Mas às vezes, porque você está num local que você não tem todas as comodidades, você acha que tem que ir para um outro nível, um outro patamar, quando você não deveria fazer isso. Então, irmãos, o mar ele nos surpreende, o mar ele é traiçoeiro. Quem tem medo do mar é quem conhece o mar. Quem tem medo da água é quem sabe nadar. Porque a pessoa que sabe nadar sabe, respeita a água, sabe o quanto ela é poderosa e o quanto ela é perigosa, ok? Mas aqui o que temos é um aviso de Paulo: olha, a viagem vai ser penosa, não saiam daqui, fiquem aqui nesse povo, não saiam daqui, permaneçam aqui. Então veja, às vezes na providência Deus nos alerta de alguma coisa. Olha, não vai nessa direção, não anda por esse caminho. E às vezes você insiste naquela direção. E vão, olha o versículo 13: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam. Está vendo? Não, agora, ao sinal de Deus. O vento brando, suave, agradável demais, veio do sul, beleza, é a direção que a gente quer ir, ok? Então, vamos lá, levantaram âncoras e foram costeando mais de perto a ilha e desejavam levantar âncoras, e desejavam
arriamos os aparelhos e fomos ao léu, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte já aliviávamos o navio. No terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançávamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrela, caiu sobre nós grande tempestade, dissipou-se então afinal toda a esperança de salvação, ok? Ou de salvamento. Veja, irmãos, que coisa, eles agora são surpreendidos quando estão recebendo aquele vento sul, começam a subir em direção ao norte, então vão subindo, de repente desencadeia o Euroquilão, é um vento tufão, de um vento, uma tempestade muito forte, muito grande, e ali então eles começam a tentar sair da tempestade, não deixar a tempestade, mas ela vem com tudo. Eles tentam uma manobra de desviar da direção do tufão, não conseguem. Eles tentam de alguma maneira, de repente, arriar âncoras para poder segurar e não serem carregados, mas se você arria as âncoras e elas não estão funcionando, a melhor coisa é subir, porque elas vão arrebentar o navio e naufraga ali mesmo onde está. Ok? Então o que eles fizeram? Eles fixaram o leme e deixaram embora. Baixaram as velas, porque se você levanta as velas e o vento muito forte dá, quebra o mastro, o vento é muito forte, o mastro central, aquele poste central, ele enverga e quebra com a força do vento nas velas, e aí você perde o navio, não tem o que se fazer. Eles recolhem os remos dos remadores e deixam o barco ir, o navio ir, e deixam o navio ir. E o navio vai sendo levado, açoitado por todo tipo de vento, tempestade. A dia já não vem sol. E no dia seguinte já começam a jogar, a aliviar o navio, jogar a carga de cereais fora. Ok? Começa a jogar o cereal fora, porque quanto mais pesado o navio, mais ele afunda na água, mais a água fica perto da quilha do navio, para entrar no navio. Então, com as ondas muito altas, o navio está enchendo d'água, então eles precisam jogar a carga fora para o navio flutuar, ficar mais leve, flutuar e as ondas não entrarem tanto. Então imagina o medo que eles estão vivendo, o assombro, o desespero, aquela coisa terrível. E é exatamente isso que a desobediência faz com a gente. A desobediência sempre nos coloca no olho do furacão. No olho do furacão. Tudo que o diabo quer é que você desobedeça a Deus. Quando você desobedece a Deus, você entra na tempestade. As tempestades na vida vêm sozinhas. Algumas você está obedecendo direitinho, fiel a Deus e tudo, e as tempestades vêm e você está lá direitinho. Mas algumas tempestades você entra nela pela desobediência. Então veja, quando você desobedece, você entra na tempestade. Quando você desobedece, você começa a perder as coisas da sua vida. Você começa a perder bênçãos que Deus te deu. Você começa a perder esperança. Você começa a perder fé por causa da desobediência. Quanto mais você desobedece, mais o seu coração endurece. E quanto mais o seu coração endurece, mais você segue na direção errada. Meus irmãos, as tempestades, elas vêm na nossa vida. E quando elas vêm pela desobediência, elas trazem destruição, trazem desespero, o medo invade a alma, a culpa invade o coração. Por quê? Porque você sabe, e aqui você precisa ser honesto diante de Deus. Senhor, eu entrei nessa tempestade e foi. Eu achei interessante. Eu estava conversando com um homem e foi uma conversa rápida. E ele falou: não, eu tenho uma filha do primeiro casamento e eu estou no meu segundo casamento. Mas o primeiro casamento que eu tive, a minha esposa se divorciou de mim e foi eu que estraguei meu casamento. Foi eu bebi demais, eu me entreguei à bebida, que ela acabou, arruinou a minha vida, arruinou a minha família, arruinou meu casamento. A minha esposa estava
100% certo e estava 100% errado. Quantas pessoas se conhecem que já falaram algo assim? Você já disse algo assim? Quando você está realmente errado, você já chegou e disse: não, eu estou 100% errado nisso. Sou eu que estou. Então, quando a gente admite os nossos erros, quando nós olhamos e falamos: essa tempestade, eu entrei nela por minha conta e risco. Foi isso que Davi fez no Salmo 51, enquanto calei os meus pecados. Envelhecendo os meus olhos: Senhor, a culpa é minha, eu pequei contra ti, e fiz o que era mal aos teus olhos. Por isso, se será justo no teu falar e puro no teu julgar. Então veja, irmão, essa atitude de admitir o seu pecado ajuda você a estar na tempestade, a buscar a misericórdia de Deus, a buscar de Deus sair da solução para essas situações, ok? Então eles vão aliviando o navio, vão tentando de alguma maneira e nada acontece. Eles têm medo de dar em Sirte é um lugar, numa região do mar, que o mar, barrancos de areia estavam muito próximos e os navios encalhavam com muita força neles e quebravam a estrutura do navio e naufragava todo mundo ali mesmo, ok? Então era um lugar onde muitos navios tinham afundado por causa desses bancos de areia. Eles tinham medo de ir para aquela região, porque se chegasse ali naquela tempestade, ia bater no banco de areia, a pessoa não está vendo o sol, tem dias, debaixo da chuva, de raio, relâmpago, uma tempestade, um vento, e morria todo mundo na água, ok? Então eles estavam com medo de chegar ali. E aí agora nós vamos ver a atitude do apóstolo Paulo depois desse momento terrível de dissipar-se toda a esperança de salvamento. Versículo 21: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partido de Creta para evitar este dano e perda. Veja, ele diz lá aquilo que ele tinha, ele relembra aquilo que ele tinha falado no início: não devemos sair de Creta, devemos ficar aqui. Esse porto não é o melhor, mas é melhor estar aqui, ok? Então ele relembra isso para eles, mas para mostrar para eles que aquilo que ele estava falando com o próprio Deus, ok? Era Deus que estava dirigindo ele naquela situação. Versículo 22: mas já agora vos aconselho bom ânimo. É lindo, irmãos, porque o cristão ele tem esperança para dar. O Evangelho, a mensagem da cruz é uma mensagem de esperança para as pessoas. Esperança nas lutas, nos tormentos, nas dificuldades, nas doenças, perdão dos pecados. A pessoa está afundada nos seus pecados, em profunda e intensa crise, achou que Deus a abandonou, e você chega ali e diz: tem bom ânimo, tem esperança, Deus ama você. Você está nessa tempestade, é verdade, você está nessa situação pela sua própria atitude, mas tem bom ânimo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus enviou o seu Filho naquela cruz, ok? Há sempre uma palavra de conforto, mas o Evangelho não omite o pecado. Vocês não deveriam ter saído lá daquele porto em Creta, vocês deveriam ter permanecido lá. Está vendo? O Evangelho trabalha com a verdade do erro, mas também com a verdade do amor de Deus, porque nenhuma vida tem um bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito, porém é necessário que vamos dar em uma ilha. Veja, irmãos, que maravilha, a graça de Deus aqui. Paulo está nessa tempestade, Paulo está no olho do furacão, não porque ele queria, pessoas colocaram pela decisão errada Paulo nessa situação, mas
Deus está preservando Paulo em tudo aquilo. Deus está guardando Paulo em tudo aquilo. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você está em certas situações, assim como Paulo. Tem uma pessoa na família que toma decisões, ou no trabalho toma decisões, aquilo tem uma implicação direta a você, mas você não pode fazer nada, não está no seu poder a autoridade de resolver aquilo. Se tivesse, você não tomaria aquela decisão, mas a pessoa toma e aquilo afeta diretamente você, aquilo atinge diretamente você, e te coloca numa tempestade, num naufrágio, no olho do furacão. Saiba, Deus está aqui. Deus está aqui. A providência de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus está nesses momentos em nossas vidas. Em nossas vidas. Deus não nos abandona, Deus não nos deixa. Ele vai conosco em meio às tempestades, meus irmãos. E ali, então, no meio da tempestade, o que você tem que fazer? Encontrar a Deus. Você precisa lembrar do Senhor. Você precisa orar a Deus. Deus chama Paulo à oração. O anjo do Senhor vem conversar com Paulo. O que você precisa fazer no meio da tempestade? Multiplicar as suas orações. O que você precisa fazer no meio dos furacões? Ler a Bíblia, olhar para Deus, ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus, conhecer mais a Deus, estar buscando mais a Deus. O que as pessoas fazem nas tempestades? Eu não vou para o culto, eu vou ficar em casa, eu estou cansado, eu estou com problema, eu estou com dificuldade, eu caí em pecado. O que as pessoas fazem? Elas se afastam de Deus. Não, meus irmãos, é justamente o oposto, é justamente o contrário. Nós vamos intensificar as nossas orações, a nossa leitura da palavra, nós vamos estar mais ainda nos cultos, nós vamos buscar mais a Deus e buscar a direção de Deus no meio das lutas, no meio das trevas, das tempestades. Não vemos o sol, não temos ânimo algum, perdemos toda a esperança de salvamento. Busca a Deus, busca a Deus, ore a Deus, clame a Deus, clame ao Senhor. Deus vai vir a você, Deus vai fortalecer você, Deus vai dizer para você: não tenha medo. E Deus tem um senso de humor maravilhoso. Tem uma tempestade, tem ondas de 10, 20 metros, o navio está quebrando todo. Você ouve só o ranger da madeira, parece que o navio vai partir em 1000 pedaços. Partes do navio já estão caindo no mar, já tiramos, já jogamos fora um monte de coisa com a própria mão, estamos jogando um monte de madeira do navio, já tentamos amarrar várias partes do navio, os grãos já jogamos fora, a maior parte deles já se foi. E Deus diz para Paulo: não tenha medo. Não vemos o sol, tem 2 semanas que eles não viam o sol. Não tenha medo. Não tenha medo. A fé é o oposto do medo. A fé é o oposto do medo. Quando você sente medo, você não tem fé. Quando você sente medo, a sua fé está afundando. A alegria é o sinônimo da fé. Quando o seu coração está em paz, quando você está ali crendo em Deus, e às vezes em tristeza, mas crendo em Deus, meu irmão, minha irmã, ali está a sua fé. Mas quando o medo vem, sua fé está indo embora, sua fé está naufragando. Por quê? Porque você está deixando de colocar os olhos em Cristo, para colocar os olhos na tempestade, no mar. Foi o que aconteceu com Pedro. Porque Pedro afundou nas águas. Ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que ele afundou? Porque ele tirou os olhos de Cristo e começou a olhar o vento e o mar agitado. Quando você coloca os seus olhos nas circunstâncias e não em Cristo, não no poder de Deus, você começa a afundar. Seu coração se enche de medo, de desesperança. Meu irmão, você precisa olhar para Cristo. Você precisa encontrar, você precisa ter experiências poderosas com Deus no meio das tempestades. Você precisa ter experiências poderosas na adoração, na oração,
na leitura da palavra, deixar Deus falar com você. Talvez Deus envie um anjo, mas na maioria das vezes Ele não vai enviar. Mas você tem a Bíblia, a palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia, Deus está falando com você. Então, meu amado irmão, que você leia a Bíblia, que você possa, em nome de Jesus, buscar o Senhor nas Escrituras Sagradas. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiam os marinheiros que se aproximavam de uma terra, lançando prumo, acharam 20 braças ou 32 metros de profundidade a água estava. E receosos de que e passado por mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças, estava mais raso ainda, ok? Isso indica que eles estavam se aproximando da terra, e receosos de que fôssemos atirados em algum lugar rochoso, lançaram da popa as 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia, ok? Lançaram as 4 âncoras do barco, para o barco ficar imóvel, não girar para canto nenhum, e ali eles começaram agora a orar. Olha que coisa interessante. Esses homens aqui, eles eram animistas. Eles tinham um Deus para o mar, um Deus para o sol, um Deus para a terra, um Deus para o vento, um Deus para tudo. Mas parece que agora estão olhando a Deus, o Deus verdadeiro. E Paulo está olhando. E aqueles homens estão vendo Paulo orar. E Paulo disse: nenhum de vós se perderá. Deus, o anjo do seu bem, disse que todos vocês vão ser salvos. Vão ser salvos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Olha aí. E tentarriado, versículo 30, procurando os marinheiros, fugindo do navio, tentarriado o bote ao mar, e a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Quando amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer. Já 2 semanas esses homens não comem direito, nada tendes provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós se perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram a comer também. Veja que coisa maravilhosa. Paulo vê, e aqui é o equilíbrio. Paulo sabe, Deus disse: eles todos vão se salvar. Paulo podia dizer: não, pode ficar todo mundo com fome, não tem problema, Deus vai salvar vocês, então não precisa nem comer. Não. Veja, disso depende a vida de vocês. O equilíbrio aqui da fé verdadeira. A fé verdadeira equilibra-se, ok? Ela não é uma coisa extremada. Ele se equilibra e fala: gente, olha, tem que comer, vamos lá, já tem 14 dias que ninguém come nada aqui, vamos comer. Então ele anima as pessoas e relembra a promessa de Deus de que ninguém se perderá. E assim ele parte o pão e divide com todos ali. Não é a Santa Ceia aqui, ok? Paulo não dá a ceia para esses homens não são salvos, mas ele está partindo pão de forma a comunhão uns com os outros, mas para fortalecer o corpo deles, ok? Mas aqui nós vemos que os marinheiros queriam fugir do navio, e Paulo agora fala e todo mundo atende o que Paulo está dizendo. Veja a credibilidade, a vida de Paulo, a vida de oração de Paulo, o testemunho dele, a palavra de Deus que ele dá, ok? Então tudo isso dá credibilidade a Paulo, e as pessoas começam a ouvir. Versículo 37, estávamos no navio 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviavam o navio, lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no
ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou firme, mas a polpa se abria com a violência do mar. Ao parecer dos soldados era que matassem os presos, para que ninguém fugisse, nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que aos que soubessem nadar fossem primeiro e lançassem-se ao mar e alcançassem a terra, quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Que coisa, irmãos, maravilhosa, como Deus cumpriu a sua palavra. Como nós precisamos de seguir esses passos aqui, encontrar a Deus, orar ao Senhor, buscar a sua palavra. E como nós podemos, não apenas na nossa vida, mas na vida das pessoas, que às vezes estão em tempestades terríveis ao nosso lado, poder trazer sempre uma palavra de ânimo, não olhando a tempestades e impossibilidades, mas olhando para Ele, que é o dono do mar, que vai junto conosco, que é o capitão do nosso navio. Que você possa manter a sua esperança firme, a sua fé firmada no Senhor em profunda obediência, tendo experiências profundas com Deus em meio às tempestades. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar a Deus nesse instante.